E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas, tá? 21 semanas, pessoal, treinem, tá? Vocês precisam treinar. E aqueles que mandarem, primeiramente, os 5 primeiros que mandarem para o meu e-mail, terão as suas redações corrigidas gratuitamente. Mas, Hilton, que parada é essa? Eu não estou sabendo ainda. Não sei em que mundo você vive, porque nós já vamos para o nosso nono tema. Você precisa tirar uma foto sua, fazendo a redação, colocar nas suas redes sociais, marcar o metatextual e mandar para o meu e-mail. Os 5 primeiros vão ter as suas redações corrigidas gratuitamente, beleza? Nona proposta, nono tema, os riscos do uso indiscriminado de medicamentos na sociedade brasileira. Pegadinha, vamos lá, vamos entender o tema primeiro, tá? Palavra-chave: uso indiscriminado, tá? Aqui é a automedicação. Medicamentos e especificamente na sociedade brasileira. Preciso falar dos riscos, Hilton? Claro, obviamente, consequência. Eu preciso trazer quais são as consequências, quais são os riscos para a saúde da população, para a saúde do usuário, para o Estado, enfim, quais são os riscos desse uso indiscriminado. Vamos verificar. Mas, primeiramente, vamos lá, o que é essa questão da automedicação, do uso indiscriminado? É a escolha e o uso de medicamentos feitos pelo indivíduo para tratar sintomas ou sinais causados pelas doenças sem prescrição médica. A automedicação tem seus riscos e deve ser realizada de modo consciente e restrito. Precisamos entender que a automedicação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela pode ser benéfica. Ela tem um objetivo, tá? Ela tem um objetivo, que é amenizar sintomas, aliviar sintomas. Esse é o objetivo da automedicação. Sei lá, deu uma topada, rachou a unha, sacou a unha, você está morrendo de dor. Você vai a uma farmácia e compra um medicamento para dor, natural. Essa unha começou a inflamar, aquele dedo começou... Aí você precisa ir a um médico, você precisa ir a um hospital. Sacaram? Então, a automedicação ela tem um fim específico. Qual é o grande problema? Muitas pessoas não tratam a automedicação, não fazem o uso correto da automedicação. Tá? Em vez de ser apenas para alívio de sintomas, passa a ser como tratamento. E aí a gente tem vários riscos aqui, tá? Existe uma diferença, pessoal, entre remédio e medicamento. Isso aqui é importante vocês saberem, até para dar uma dinâmica aí no texto de vocês, se vocês utilizarem, mostrarem e gastarem, tá? Remédio é tudo que pode ser utilizado para um benefício. Um chá pode ser um remédio, tá? Vai trazer um alívio, vai trazer algo, vai melhorar o seu bem-estar de alguma forma, tá? Isso é o remédio. Medicamento não, é um produto farmacêutico, ele passa por uma indústria, ele passa por um processo de industrialização. Tá? Então, medicamento pode ser uma mistura de alguma coisa, chá de alho com limão, é um remédio, tá? Não é medicamento. Mas se você já tiver ali um paracetamol, enfim, qualquer outro, um xarope é medicamento, não é remédio. Xarope é medicamento porque houve ali um processo farmacêutico, um processo ali químico ou fitoterápico de alguma forma, e aí ele passa a ser um medicamento. Então, é só para a gente entender a diferença entre um e outro. E as formas como eles podem aparecer, esses medicamentos, em forma de pílulas, cápsulas, comprimidos, soluções, suspensão, xarope, pomadas, aerossóis, suspensórios, supositórios. As vias de administração para cada um são diferentes, mas são medicamentos, tá? Não é porque é um xarope que não vai ser um medicamento. Inclusive, alguns xaropes que têm antialérgicos, se tomado em dose excessiva, pode dar sonolência se a pessoa estiver dirigindo. Olha o risco, tá? Que pode promover. Então, principais riscos da automedicação. Vamos aqui entender. Um deles é a intoxicação. A pessoa toma um medicamento, não aliviou. Dor de cabeça, que é a campeã, é a dor de cabeça.
Ah, você se enquadra nisso, né? Você tem enxaqueca. Tá. Ah, eu morro de dor de cabeça, é uma dor de cabeça insuportável. Aí tomou um medicamento que um amigo indicou ou que alguém indicou, enfim, tá? Há uma indicação. Ou você foi à farmácia, pediu orientação ao farmacêutico, o farmacêutico deu aquela sugestão, aliviou a primeira vez e você está fazendo uso contínuo. Ah, não deu certo, vou pegar um outro medicamento, ou então vou aumentar a dose. O que mais ocorre é a intoxicação. Segunda, reação alérgica. Dá até agonia de olhar. Eu não gosto muito de olhar isso aqui. Dá até agonia, dá um negócio assim. Mas são reações alérgicas. E que a pessoa pode inchar, a pessoa pode aparecer algumas manchas, enfim. Vou até passar a imagem aqui. Mascarar sintomas e diagnóstico. Isso aqui é sério. Aliviou. Ah, não estou sentindo mais nada. Eu conheci tive uma pessoa conhecida, na verdade, que começou a ter umas dores no peito, umas pontadas no braço. E diz, não, isso aqui é cansaço, é porque eu estou trabalhando demais, é porque eu carreguei não sei o quê. Sempre dava uma desculpa. A esposa disse que era para marcar um cardiologista que precisava investigar aquilo ali. E estava tomando medicamento por conta própria. Aliviava. Quando veio a dor mais forte, que era, na verdade, já eram indícios de um infarto, indícios ali de uma parada cardíaca, já não deu mais. Então foi literalmente pro saco. Então veio de forma fulminante e a pessoa não resistiu e morreu. Por quê? Estava mascarando sintomas, mascarando. Isso aqui vocês podem colocar na redação de vocês tranquilo e calmamente. Outro risco, outra consequência, resistência de vírus e bactérias. Eu vou tomar aqui um antibiótico. A gente sabe que antibiótico só pode ser vendido com receita. Mas existe um amigo do amigo. O amigo do meu amigo, eu tenho um amigo que é farmacêutico, eu tenho alguém que trabalha numa farmácia e ele consegue. Isso aqui, pessoal, é um risco muito grande que pode gerar um problema de saúde pública, tá? Superbactérias, e aí o Estado vai ter que depois fazer grandes investimentos para descobrir como combater esses micro-organismos aqui. Famosos mortos por uso de medicamentos. Para vocês usarem na redação de vocês, Elvis Presley. Morte, 16 de agosto de 1977. Causa, arritmia cardíaca por overdose de drogas prescritas. Ou seja, ele não estava tomando nada por conta própria, drogas prescritas. Só que houve a superdosagem, ele misturou todas elas. 14 drogas diferentes, incluindo a codeína, que é um analgésico, e metacalona, Quaaludes, que é um sedativo. E aí um monte de medicamento gerou exatamente arritmia cardíaca. Marilyn Monroe, 5 de agosto de 1962, causa níveis elevados de 2 barbitúricos em seu sangue. Nembutal, hidrato de cloral, é um medicamento para dormir. Então, ali, há quem diga que, na verdade, foi homicídio que alguém deu para ela, mas o organismo dela apareceu nessas substâncias. Heath Ledger, o nosso Coringa Master, né? O cara que arrebentou no cinema em relação ao Coringa. Em 2008, o ator foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. Não chegou a ver o estrondoso sucesso que fez na pele de Coringa de Batman, o Cavaleiro das Trevas. A causa foi overdose de analgésicos, remédios de dormir, pílulas para controle de ansiedade e algumas outras substâncias. Então, muitas pessoas acham, é um medicamento, é uma pílulazinha, não, é um xarope, E aí, há essa intoxicação, há essa overdose no organismo. Eu, particularmente, sou muito fã dessa jovem, dessa moça que partiu, cantava demais, Whitney Houston. Embora tenha morrido por afogamento, se vocês assistiram ao documentário sobre ela, é fantástico, porque ela morreu afogada numa banheira. Mas o que levou a esse afogamento?
um ataque cardíaco em função de cocaína, maconha e combinação de 3 medicamentos legais no corpo da cantora. Ou seja, ela não estava tomando medicamento de forma ilegal. Tinha lá a receita, só que ela tomou todos de uma vez, aí misturou com cocaína, misturou com Dramuxo, com uísque, com bebida, ela estava muito doida, apagou, teve uma parada cardíaca e, como estava na banheira, ela acabou morrendo afogada. Isso tudo, pessoal, só para vocês terem repertório, é para vocês poderem mostrarem que há um risco e todos estão que fizerem uso indiscriminado, independente de classe social, independente de gênero, todos estão vulneráveis a consequências muitas vezes irreversíveis, tá? E a nossa pergunta é, por que muitas pessoas se arriscam com a automedicação? Argumento 1, precariedade do sistema de saúde. Primeiro ponto, a gente está falando de Brasil, tá, pessoal? Sociedade brasileira. Precariedade no sistema público de saúde. Como há uma demora para marcação de consultas, realização de exames, há uma má distribuição de médicos pelo país, há unidades hospitalares insuficientes, a pessoa diz, para que eu vou perder um tempo indo para o hospital? Principalmente aquele que depende do SUS, tá? Embora a gente seja muito... a gente é feliz, tá? A gente tem um sistema de saúde público, tá? Diferente de muitos países, mas há uma burocracia muito grande. Para marcar uma consulta, há uma demora muito grande, há uma lentidão no sistema. E aí muitas pessoas acabam optando pela automedicação. E o outro argumento que a gente pode utilizar é a forte influência do meio ou herança cultural. Influência do meio é melhor porque a gente tem indicação de amigos, indicação de familiares, não só indicação, mas os filhos observam os pais tomando aquele medicamento por conta própria. Eles vão fazer a mesma coisa. Muitos adolescentes já fazem uso de medicação por conta própria, ou seja, não tem como não reproduzir esse comportamento, tá ok? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção de que existem páginas na internet, jornais que indicam exatamente tudo isso, tudo isso que eu estou falando para vocês em relação ao sistema de saúde, a demora, a influência do meio. Uma pesquisa identificou os principais problemas enfrentados por brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde. A desolação está estampada no rosto. A Ivane não consegue mais trabalhar, ela é manicure, há meses sofre com dor nas mãos e há meses tenta sem sucesso passar no médico. Vai fazer o quê? Tomar um medicamento porque ela precisa aliviar aqueles sintomas. Embora a quantidade de médicos aumente a cada ano, existe grande desigualdade na sua distribuição geográfica pelo país. Só estou mostrando, evidenciando que eu não estou inventando absolutamente nada, tá, pessoal? São recortes. Infraestrutura, condição de higiene precária, falta de equipamento básico e para suporte em casos de intercorrências. A situação dos hospitais brasileiros está muito longe do necessário para garantir o atendimento de qualidade à população. Ou seja, se vocês trouxerem essas informações para a redação de vocês, gente, não tem corretor no mundo que vai dizer que está errado. Automedicação no Brasil, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Pós-Graduação para Farmacêuticos revelou um dado alarmante. 76,4% da população brasileira fazem uso de medicamentos a partir de indicação de familiares, amigos, colegas e vizinhos. Não sou eu que estou falando. Tá? Então, essas indicações vocês podem pegar exatamente este instituto aqui. Propagandas, pessoal. Por que vocês acham que as indústrias farmacêuticas já viram esporte, lá, futebol? Quais são os comerciais? Cerveja, medicação, medicamento. São os mais caros porque as pessoas estão lá, tem um monte de gente olhando, tem um monte de gente lá assistindo aquela programação. Por que eles investem? Existe uma legislação brasileira que não, em relação à propaganda, mídia de medicação, que não pode ser nenhuma medicação com prescrição médica, ou seja, que tem que ser obrigatório. Por exemplo, não vai haver
propaganda de um antibiótico, não vai haver a propaganda de um ansiolítico, não vai haver propaganda de nenhuma tarja preta ou tarja vermelha. Não haverá, isso a lei não permite. Somente aqueles que são considerados vendas livre, comercial livre, que é um analgésico, é um anti-inflamatório, alguma coisa desse gênero. Aí eles fazem. Só que eles colocam lá um artista, eles colocam às vezes um efeito que aquilo ali é alívio imediato e a população vai lá e acaba consumindo aquilo, muitas vezes sem prescrição médica, sem... e ainda vem aquela paradinha rapidinha. Se persistir os sintomas, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só que fala tão rápido que a galera nem presta atenção. Dicas, então, para introdução. Nós temos aqui a série sobre pressão, que fala exatamente sobre o médico, o Dr. Sandro, que ele toma medicação por conta própria, ele é viciado em medicamento. Então, ali ele faz a medicação, ele faz uso de forma descontrolada. Take your pills. Em um mundo corrido, em que a pressão do trabalho, do estudo, da boa aparência é cada vez mais alta, muita gente utiliza remédios para melhorar a produtividade e o foco. Essa situação expõe um problema. Será que vivemos em uma epidemia de drogas de produtividade? Já viram isso sobre um medicamento que é para inteligência, que muitos estudantes que estão se preparando, principalmente para o curso de medicina, para o vestibular, eles acabam tomando para melhorar o rendimento, tá? E aí depois depressão, enfim. É essa discussão que o documentário Take Your Pills, disponível na Netflix, propõe. Feito com base em entrevistas com usuários, psiquiatras, neurologistas e jornalistas, ele retrata o abuso de medicamentos como o Adderall e a Ritalina para quem quer estudar, trabalhar e até ir para a balada, sem ficar com aspecto de cansado, tá? Isso aqui é massa, vocês podem usar na redação de vocês tranquilamente, na introdução. Áreas de conhecimento para precariedade no sistema de saúde pública. Peter Drucker, vou nem inventar roda. Thomas Hobbes, Thomas More, Paulo Freire, tá? Podem utilizar um desses aqui que você vai encaixar tranquilamente com precariedades públicas, tá? Influência do meio, Schopenhauer, os limites de campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Levi-Strauss, eventos históricos, questões históricas. Durkheim, fato social. Karl Marx, o homem em sua essência, produto do meio. E eu estou percebendo que a maioria dos argumentos, tu estás usando exatamente as mesmas citações, é óbvio. Para que a gente vai encher a cabeça com um monte de citação se a gente não vai precisar de um monte? A gente vai precisar de citações estratégicas, gravem isso. Citações estratégicas que vocês vão poder utilizar tranquilo e calmamente, tá? Sejam inteligentes. Proposta de intervenção. Quem é que pode resolver essa parada da automedicação? Ministério da Saúde. Aí tem um detalhamento já. Órgão do Poder Executivo Federal responsável por organização e elaboração de planos políticas públicas voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Poxa, quase que eu falo sem gaguejar. Em parceria com a iniciativa privada, empresas, hospitais, tá? Particulares, a gente pode tranquilamente. Nós temos dois agentes. Hilton, não quero colocar em parceria, não. Quero colocar só o Ministério da Saúde. Tranquilamente, sem problema nenhum. O que é que tem que fazer? Aumentar a cobertura no atendimento no país. Como? Por meio da construção de mais unidades hospitalares, contratação de médicos e corpo técnico, estímulo à regionalização de serviços e regulação da fila do SUS. Qual é o detalhamento? Como é que a gente vai especificar isso aqui? Isso pode ser feito com o acréscimo de postos de alta complexidade de unidades mistas a cada 500 mil habitantes com recursos da União e vindo de incentivos fiscais de grandes empresas. Acabou. Finalidade, faltou a finalidade, tá? Finalidade, a fim de que a prática da automedicação ela possa ser mitigada ou até desaparecer no contexto social. Finalidade, a gente precisa apresentar os 5 elementos dessa proposta para que a gente garanta esses 200 pontos. Belezão? Meus amores, não vamos inventar a roda, tá? Sejam objetivos na produção de vocês
e mandem quanto antes a redação de vocês, tá bom? Aguardo o texto de vocês. Cheiro!